Boa noite a todos. Hello. Boa noite. Boa noite. Quem entrou e puder dar um joinha aí que tá ouvindo bem a nossa live de hoje. Se puderem deixar um comentário com um joinha pra gente ver que o áudio tá bom. Me ouvem bem ou não me ouvem? Como é que tá aí? Boa noite a todos. Me ouvem, Ítalo? Obrigada pelo retorno. Que bom, vamos lá. Hoje a gente conversa com a Cecília Galício, ela já tá pedindo para participar aqui. Vamos lá. Obrigada, gente, pelo retorno aí. Quem também, hoje vamos falar da decisão do STJ, então quem estiver gostando do assunto, compartilha aí no aviãozinho. Tudo bem, Cecília? Boa noite, tudo bem? Olá, Jaqueline, boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem também. Vamos falar sobre STJ hoje, hein? Pois é, estou ao vivo aqui da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A gente também está acompanhando um outro evento que está acontecendo aqui, de Vidas na Craco Importam, é um chamado de uma série de entidades. Então, enfim, hoje tá movimentado, o Que assunto vai ser legal. bom, acho que a gente vai ter bastante coisa para falar. Sim, que bom que você conseguiu um tempo aí mesmo na agenda corrida. Cecília, antes de você contar um pouquinho da sua história, só para os nossos seguidores entenderem, Cecília é advogada, militante pelo fim da guerra às drogas, mestre em Direito Internacional Público. A Cecília também integra a diretoria da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, mais conhecida como Rede Reforma. Depois você explica um pouquinho para a gente também o trabalho da Rede Reforma, que eu acho que isso é super importante. A Cecília também é conselheira suplente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas de São Paulo, que é o CONED, e integrante da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Bastante coisa, né? Bom, vou até dar uma atualizadinha também aí no meio Boa. desse tempo. Atualmente, eu também integro a coordenação executiva do Conselho Municipal sobre Política de Álcool e Outras Drogas, né, aqui no município de São Paulo. É bastante trabalho, né? Na verdade, é praticamente uma vida dedicada à guerra às drogas, né? Porque, enfim, a gente não tem nenhuma inocência, né, a respeito desse assunto. A gente está falando de guerra às drogas, não importa se a gente está falando, né, de cannabis com finalidade terapêutica, se a gente está falando das pessoas que estão desassistidas na Cracolândia e etc., né, a gente está falando de guerra às drogas porque todos nós nos unimos nessa pauta, infelizmente, que é a lei de drogas no Brasil e o quanto ela impacta negativamente a sociedade, né, em diversos aspectos, né? Começa assim com o conflito, né, que a gente o racismo, a desigualdade social e o racismo estrutural que permeia essa questão, né? Começa por aí. Aí a gente vê os reflexos no encarceramento em massa que a gente tem, né? Assim, o impacto mais significativo é aquele onde a vida das pessoas é tolhida, né? Então, se tem gente morrendo na guerra às drogas, isso está errado, né? Porque de qualquer maneira também a lei de drogas ela foi feita para proteger a saúde pública e não para exterminar as pessoas, né? E não para fazer disso um palco de genocídio e extermínio, que é o que a gente vê na lei de drogas. Mas assim, nessa corrida, né? Nesse trabalho que a gente desenvolve através da proteção das pessoas que são vulnerabilizadas pela lei de drogas, nasce os habeas corpus de cultivo, né? A gente está comemorando aí um aniversário, né? A gente está fazendo 5 anos que a gente teve pela primeira vez a impetração desse fenômeno jurídico no Brasil. E depois de 5 anos, a gente está vendo aí o reflexo de uma decisão histórica no STJ. Inclusive, em primeira mão, hoje nós já tivemos uma outra decisão, né, Legal. também da sexta turma, e confirmando, né, nesse caso foi num agravo em recurso especial, mas confirmando essa tese tão vencedora e tão corajosa que foi
o que são os habeas corpus de cultivo no Brasil. A gente vive um fenômeno muito particular, né? Então, é justamente por isso que a gente tem uma história peculiar. A gente vive um fenômeno particular. Em toda a história da legalização no mundo, né, o que a gente tem visto de legalização da maconha com finalidade terapêutica no mundo, a gente pode apresentar dois fenômenos muito particulares do Brasil, né, que, em primeiro lugar, são os habeas corpus para cultivo, e depois o movimento das associações, né, das associações de pacientes para prover aquelas pessoas que precisam da maconha como finalidade terapêutica. É uma um jeito todo nosso, né? Foi a maneira que a sociedade civil brasileira encontrou, né, para driblar essa guerra às drogas e para prover o acesso aos pacientes, né? Então, tipo, essa é uma característica bastante peculiar nossa. A gente está andando, né, a gente vê avançar essa discussão, mas por outro lado, nós como juristas, nós também sabemos que essas pautas, elas precisam ser discutidas no âmbito do legislativo, né? O que a gente faz com a atuação político-jurídica, né, na verdade, uma maneira de nós suprirmos essa falta, né? Essa é uma maneira de suprirmos essa omissão do Estado em regulamentar o cultivo com a finalidade terapêutica, né? É uma omissão legislativa e aí a gente, diante disso, cria essa tese jurídica de que o bem supremo da liberdade, né, da liberdade da pessoa, em primeiro lugar, da liberdade física mesmo, de não ser criminalizado, de não ser punido com pena privativa de liberdade por praticar um ato que é atípico, né, que não pode ser criminalizado porque ele está amparado no estado de necessidade como excludente de ilicitude, né? E aí, isso sem falar da própria inconstitucionalidade do artigo 28, que é objeto do recurso, que aí que tá no STF desde 2011, né? Então, como a gente pode ver, o caminho jurídico, ele é um caminho mais lento, mais demorado, e que, para chegar até onde nós chegamos, e nós chegamos numa demanda individual, né? Acho bastante interessante a gente colocar aqui a história deste HC para as pessoas entenderem que essa decisão ela não se aplica a todas as pessoas, essa decisão ela se aplica àquelas partes, né? Porque no sistema jurídico a gente tem o que a gente chama de Foi só o meu que travou. Alô? Alô? Foi o meu que travou, foi o da Cecília. essa história, porque essa história, Ó, esse habeas corpus que foi voltamos. autorizado, voltamos. Esse habeas corpus que é dessa decisão histórica é de dois pacientes, né, um tio e uma tia e um sobrinho. Eles vêm até nós, assim, esse caso foi tocado pelo nosso escritório, meu e da Gabriela Arima, que é minha sócia. Nós atuamos nesse caso como advogadas é, privadas, né? Assim, era uma demanda privada e que foi impetrado em 2020 este processo. Teve uma série de intercorrências, porque nenhum habeas corpus é igual ao outro, né? A gente vive aí uma situação que as pessoas acabam por cobrar da reforma uma fórmula do habeas corpus, mas essa fórmula não existe, né? E cada caso vai ser um caso e cada caso vai ter uma abordagem no judiciário. Este caso especificamente, ele teve uma ação um tanto quanto tortuosa, porque durante o processo, o Ministério Público pediu a investigação dos pacientes e do médico, né? Então, nós tivemos que atuar de uma maneira bastante insurgente, né? Não só na proteção do paciente, naquela demanda que havia sido solicitada, mas porque, de qualquer maneira, esse pedido acabou gerando para o paciente uma, um prejuízo ainda maior, porque ele que estava declarando o seu cultivo judicialmente, teve ali que estar sujeito a uma fiscalização da Polícia Federal.
E aí esse habeas corpus teve esse caminho até que o Tribunal Regional Federal aqui em São Paulo, cuja jurisprudência já está pacificada, no sentido de admitir os habeas corpus com finalidade terapêutica, né, aqui no âmbito do TRF3, né, decidiu em favor e concedeu o habeas corpus. Aí o Ministério Público recorreu dessa decisão. E é por isso que nós chegamos até o STJ e potencialmente chegaremos até o STF, porque o recurso extraordinário ainda não foi admitido, a gente só teve o julgamento do recurso especial, né? Então, não acabou ainda, é uma vitória bastante significativa, né? Não é só simbólica, né? Porque, sob um primeiro plano, nós tínhamos uma decisão anterior da quinta turma do STJ, que declarou que não havia cabimento do habeas corpus para cultivo de cannabis com finalidade terapêutica. Então, esse julgamento ele veio fazer esse equilíbrio, né, das decisões. Foi como se nós tivéssemos empatado. Mas aí, numa circunstância muito mais favorável às partes, porque a Rede Reforma, nesse trabalho de advocacy, de litígio político, de estratégia, né, de estratégias processuais, dessa vez articulou com vários atores, com vários outros advogados que também tinham habeas corpus tramitando no STJ em vias de serem julgados, né? Nós fizemos uma articulação, né, a rede fez uma articulação brilhante com o GAETES, que é o grupo de defensorias públicas em tribunais superiores. Então, para além de ser um processo, uma ação individual, onde nós atuávamos como advogados particulares, acabou se transformando numa grande movimentação política no Brasil para que essa situação fosse julgada a contento da nossa necessidade, da nossa realidade, né? Porque a nossa realidade é que nós já temos pelo menos 600 habeas corpus, 600 decisões pelo Brasil. Então, é no mínimo razoável do poder público, e nesse caso do poder judiciário, reconhecer essa realidade, né? Que essa foi a maneira encontrada pelas famílias e pelas pessoas para não serem criminalizadas e indiciadas por tráfico de drogas, que é a realidade no Brasil, né? Então, essa construção jurídico e histórica de como é que são tratadas as pessoas que cultivam maconha com a finalidade de uso é que serviu de parâmetro para como seriam tratadas as pessoas que fizessem o cultivo da maconha com finalidade terapêutica. Então, em nenhum momento essas duas figuras elas se distanciaram, né? A gente chega nos tribunais discutindo exatamente lei de drogas, né? E isso é uma grande vitória para a gente. Cecília, você comenta, e eu acho muito importante a gente ressaltar esse assunto, você comenta que essa decisão, ela beneficia 3 pacientes, né? E não beneficia todos os outros. Mas, de alguma forma, ela beneficia o cenário canábico, né? De cultivo, de autocultivo. Queria que você explicasse para a gente por que essa decisão beneficia outros pacientes, apesar de não autorizar o cultivo para outros pacientes, mas de alguma forma beneficiá-los. Você pode explicar para a gente melhor isso? Sim, essa decisão, na verdade, ela foi proferida pela sexta turma, que é uma composição bastante respeitada. Cecília, tá travando e Melhorou? Melhorou? Então, ela cria um cenário onde essa questão foi discutida numa corte constitucional com alto grau de aprofundamento, né? Assim, um alto grau de aprofundamento, porque a gente vê que os votos dos ministros, que infelizmente ainda não estão publicados, né? Os votos dos ministros têm como premissa básica discutir a questão sob o ponto de vista da ciência,
né? E de também reconhecer que a guerra às drogas falha, né? E coloca as pessoas numa situação de dificuldade diante de um bem jurídico tão importante que é a proteção da saúde. Né, assim, aí para além da liberdade, né, o que a gente viu nessas decisões foi que para além da liberdade a gente tem o privilégio, né, a gente tem a decisão vai privilegiar a saúde das pessoas em detrimento da aplicação da lei de drogas, né, que tem um fundo moral, que tem um fundo maneira, né, não é puxando a sardinha para o nosso lado, ela julga né, a situação dos pacientes, o que que o Estado está fazendo para mudar esta situação, né? Então, essa decisão expôs de uma maneira muito frontal a omissão do poder público, né? Porque a gente tem aí as ações de custeio, que são ações milionárias e que não chegam até as pessoas que precisam, porque a gente sabe que o acesso ao judiciário para pleitear demandas de direitos fundamentais, ele é mitigado, né? Então, assim, apenas uma parcela muito pequena da população tem acesso ao poder judiciário para exigir direitos, né? Então, se a gente deixa sempre sob a responsabilidade do Estado, olha a quantidade de pessoas que são prejudicadas no decorrer desse processo. Se a gente tiver de verdade, a gente sabe que existiram situações aí no decorrer desses 5 anos em que a gente atuou com habeas corpus, de dois, né? Então, essa decisão, ela faz mais ou menos que um resumo dessa história, do porquê que a gente impetra habeas corpus e por que o habeas corpus é cabível. Porque reconhece que nós estamos num estado que violenta as pessoas em detrimento do cumprimento de uma lei que essas pessoas não violam, né? Que essas pessoas não violam, porque não tem como fazer um paralelo em, Tá cortando de novo. Cecília? assim, que é hediondo. Voltou? Se você E tem quiser hora que dá uma me. cortada na sua internet. A sua conexão tá boa? Tem como você trocar a A minha conexão? conexão tá boa, Tá, a conexão tá boa. Assim, na verdade, é a conexão possível. Peraí, deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Vamos lá. veja. Eu vou tentar fazer essa conexão ficar melhor. Veja se você consegue. Acho que melhorou? Troquei. Boa, vamos tentar. Vamos tentar. Eu troquei a Então, conexão. só para as pessoas entenderem. Beleza. Pessoal, vão avisando aí no chatzinho para a gente ficar de olho no áudio da Cecília. Cecília, Tá. então, só para a gente entender. Essa decisão do STJ, ela garante que outros pacientes vão ter um HC, vão conseguir um HC para cultivo ou não? Essa decisão estabeleceu alguns parâmetros importantes para definir o que são os pacientes, né? Nessa decisão, que afinal vale para essas três pessoas, né, tá bem esclarecido através do acórdão que aquela pessoa que tem uma prescrição médica, uma autorização da Anvisa, um laudo médico atestando a eficácia terapêutica do medicamento e essa pessoa comprova que ela tem capacidade de fazer o autocultivo, né, o próprio cultivo, através de cursos, de associações e etc., isso já garante que essa pessoa será reconhecida como um paciente medicinal, como uma pessoa que faz uso terapêutico da cannabis. A gente também espera que essa decisão, né, e que essa repercussão midiática que a decisão teve, que essa decisão vai influenciar também as condutas daqueles atores que são, na verdade, os atores mais importantes desse cenário, que é a polícia.
né? Porque se a gente for olhar a fundo, quem é que prende as pessoas? Quem é que acusa o paciente de tráfico de drogas? É o delegado, é a polícia, né? Que a partir daquela ação moralista, aquela ação desorientada de conhecimentos sobre a ciência e principalmente, né, muito baseada numa ação truculenta e que não respeita os direitos das pessoas, né, possam a olhar a partir de agora para os casos em que em que a polícia lida com cultivo, né, passem a olhar para esse cenário de uma outra maneira, né? A gente também espera influenciar as pessoas, porque há 5 anos ninguém sabia, né, ninguém tinha essa informação de que a maconha salvava vidas, que você poderia plantar no seu quintal, salvar a vida do seu filho, né? Nós não tínhamos essa informação antes e com certeza a polícia também não tinha essa informação antes, né? O que a gente conta de verdade com a proliferação da informação a respeito da possibilidade terapêutica, né, e da possibilidade do autocultivo como saída, como viabilidade para aqueles pacientes que não conseguem fazer que não conseguem o fornecimento através do SUS, que não conseguem de outra maneira ter acesso ao remédio, seja porque estão em locais longínquos, né? A gente costuma fazer, às vezes, a nossa percepção baseada muito nas grandes cidades, nos grandes acessos, né? A gente está tão acostumado que chega um medicamento pelo correio, que a gente compra na farmácia e chega em casa com o motoboy. Essa não é definitivamente a realidade do Brasil, né? De E outros estados. também definitivamente não é a realidade econômica, né, que a gente vive. O proibicionismo, ele minou as nossas chances, né, de ter o remédio aqui ao preço que ele poderia custar se nós estivéssemos fazendo o cultivo e a extração e autorizando ainda que fosse a indústria aqui. Tem um exemplo bastante interessante de como é que o poder público pode agir quando quer, é o próprio Estado brasileiro quando quebrou as patentes dos medicamentos para o tratamento da AIDS no Brasil. Né? Isso foi um movimento que o Estado brasileiro fez em torno do direito à saúde, de privilegiar as pessoas em detrimento da exploração do capital, né, e do lucro milionário que as farmacêuticas estavam tendo naquela pandemia de AIDS no mundo. Né? E aí a gente tem isso como exemplo de como é que o poder público pode agir. Por que o poder público não pode agir nesta situação, né? Que nós temos uma realidade de milhares de pacientes, né, sem o fornecimento, na verdade, sem o fornecimento e sem nenhuma perspectiva, né, de que isso vai ser alcançado num ambiente de justiça social. Porque se a gente compra mais caro do que o que a gente pode produzir, a gente está realmente causando um impacto nesse processo de justiça social, porque o Estado brasileiro está pagando mais caro para atender pacientes que poderiam ser atendidos de uma maneira muito mais ampla pela rede pública de saúde. Né? Então, o proibicionismo faz até isso. Né? É isso que essa decisão, inclusive, tem um trecho muito bonito do voto do ministro Rogério Schietti, que fique aquém das políticas públicas de maneira tão brutal, né, que a gente precisa realmente incidir naqueles espaços e cobrar das autoridades a providência necessária para fazer disso uma política pública eficiente, não de exceção, porque é o que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala de 600 pacientes com habeas corpus no Brasil, 600 famílias, algumas associações e um avanço, a gente está falando de um número muito diminuto da população, que isso nem tem impacto, né? Não chega a causar sequer um impacto nas políticas públicas, né? Ou seja, é a marginalização da marginalização. Né? As pessoas estão marginalizadas por diversos outros aspectos sociais, elas ficam ainda mais marginalizadas quando a gente está falando de maconha com finalidade terapêutica. Cecília, e por que que nesses casos foi muito falado também em proteção jurídica? Qual é a proteção jurídica que esses pacientes vão ter a partir da decisão do STJ?
Então, é uma proteção jurídica que, na verdade, ela significa a determinação de que as polícias federal, no caso deste habeas corpus, a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, não podem, né, reconhece-se que esse é um cultivo terapêutico, que ele não está sujeito à lei de drogas. Então, a polícia não pode prendê-lo por esta ação de cultivar, por portar a quantidade que foi determinada no acórdão. É o afastamento do poder de polícia em torno do cultivo daquela pessoa que é reconhecidamente terapêutico. É simplesmente essa pessoa não será presa. Não é que o Estado está fazendo nada além dessa pessoa do que dizer que ela não será presa. O tratamento é por responsabilidade dela, o cultivo é responsabilidade dela, ela que paga essa conta, né? A única coisa que o Estado diz aqui nesse caso é não vou te prender, né? Hum, pois. Todos os habeas corpus de cultivo, eles garantem que o paciente não vai ser preso. Isso, eles garantem que o paciente não vai ser preso, desde que determinadas algumas condições que geralmente estão condicionadas no acórdão, né? Mas sem dúvida não vender, não entregar, não fornecer, né? Então, tipo, o habeas corpus garante o tratamento para a pessoa individual, é intransferível, né? E essa pessoa está segura de que não será abordada pela polícia ou não será presa, não será indiciada por crimes relacionados à lei de drogas. Cecília, a gente recebeu essa pergunta aqui, eu também já tinha preparado. Queria que você explicasse um pouco mais sobre o habeas corpus, porque acho que é uma dúvida que muitos pacientes têm. Então, pensando hoje, por conta do custo do medicamento, o acesso, que não é para toda a população, né, devido a isso. Então, paciente que precisa do medicamento, não tem condição de pagar e gostaria de plantar. Qual é o passo a passo que ele precisa fazer para ter acesso, né, conseguir um habeas corpus? Olha, a primeira providência, na verdade, é que se a gente está falando de paciente, provavelmente essa pessoa já tem acompanhamento de um médico. Isso é fundamental. Não existe nenhuma terapia, né, sem o acompanhamento de um médico. E, geralmente os pacientes tratam doenças crônicas, né, e o tratamento anterior é fundamental. Uma outra situação que é preciso reconhecer na situação dos habeas corpus de cultivo. Travou de novo, Cecília. Alô? Gente, aguenta aí um minutinho, porque esse assunto é bem interessante. Cecília, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, a gente estava na parte que você falou que para se conseguir um HC. Ah, tá. Sim, vou falar de. Voltou? Aqui para mim tá travado ainda. Eu estou vendo você, Para mim você normal. tá travada. Ai, Como que que tá a coisa. Cecília aí para vocês? A gente tá travado? Ou tá indo? Foi. Você Foi, parou na tá tudo bem. parte que para Que, o HC é preciso do plantar, já paciente. estar plantando, É, né? é preciso já estar plantando, né? Porque o médico, de qualquer maneira, vai atestar, né, neste lado que menciona até o início da decisão, a gente consegue fazer o cultivo do próprio. A qualidade de vida dessa pessoa, né? Tem eficácia terapêutica. É preciso Cecília, comprovar que o travou de óleo que o novo. Peraí. paciente. Eu não sei se é só o meu, mas eu não travo. Eu não estou travando. Eu vejo você perfeitamente.
Tá travando e o pessoal tá comentando aqui que tá travando mesmo. Se você puder falar um pouco mais devagar, porque assim mesmo que trave, a gente consegue te entender. Um acompanhamento médico, paciente que tem que vê no seu próprio óleo eficácia para o seu tratamento e que está disposto a fazê-lo, né? Porque, como a gente sabe, o tratamento com cannabis é um tratamento modular, né? E cada pessoa, eventualmente, ela vai demorar algum tempo para fazer o cultivar, qual que é a quantidade de óleo que ela utiliza por dia. Cecília, tá super travado. É, tá travado. O pessoal tá comentando aqui. Você consegue mudar a conexão de alguma forma aí? Eu consigo mudar de lugar, mas a conexão eu não vou conseguir mudar, porque eu estou aqui no meio da USP. Eu vou tentar mudar de lugar. Tá. Então, você sai, eu dou uma segurada aqui, o pessoal continua aqui comigo na live e a gente já volta com a Cecília, porque esse assunto é mega interessante, tá todo mundo aqui querendo saber. Combinado. Combinado. A gente espera aqui. Bom, gente, eu vou pedir para vocês segurarem a emoção e aguardarem um pouquinho. A Cecília tá na USP hoje, por isso que a conexão tá com alguns problemas. Mas falar de HC eu acho que é um assunto importante para todos os pacientes de cannabis. Então, ela já vai voltar, ela vai tentar mudar de lugar ali para conseguir uma conexão melhor. Enquanto isso, um assunto que eu acho muito importante a gente tratar, além do STJ, a gente vai falar de HC coletivo também. Pode deixar, já estou com a sua pergunta aqui, Flor de Cané. Mas um assunto que eu acho muito importante também para os pacientes, para quem chegou agora no mundo da cannabis, é o e-book do Sechá. Quem não baixou ainda, é um conteúdo muito rico que vai de saúde, negócios e legislação. Então, quem não baixou ainda, lá no nosso site, na barrinha, tem materiais, depois entra em e-book e baixa. É um material interessantíssimo que tem ali informação da cannabis de A a Z, passando por legislação, saúde e negócios. Ah, obrigada, Renan. Obrigada por avisar que a minha conexão tá ótima. Vamos torcer aí para a conexão da Cecília também tá muito boa quando ela voltar. Se não tiver, fiquem sossegados, a gente marca essa live para um outro dia. Não tem problema. Vamos lá. Cecília voltando. Cruzem os dedos. Vamos ver se agora a gente consegue falar sobre habeas corpus. Boa. Olá, Estamos de voltei. dedo cruzado aqui. Eu também. Tá. Vocês Você estão me pode ouvindo? começar de novo a questão do habeas corpus, Cecília? Você se importa? Para quem De perdeu? jeito nenhum, de Boa. jeito nenhum. É um assunto que a gente fala tanto, não custa. Legal. Olha, é preciso que seja um paciente, é preciso que tenha um acompanhamento médico, é preciso que esteja sob supervisão de um médico e que esse médico esteja acompanhando o tratamento que essa pessoa está fazendo com o óleo artesanal que ela mesma produz. Porque pedir um habeas corpus implica em reconhecer que você vai ser a única pessoa responsável pelo seu tratamento, né? Então, é difícil também, porque a pessoa precisa cultivar a quantidade de plantas que vai ser suficiente, né? Cultivar nem sempre é um processo fácil para a maioria das pessoas, né? Nas grandes cidades a gente tem cultivo indoor, né? A gente só tem a possibilidade de fazer o cultivo indoor, porque as pessoas não têm espaço para cultivar. Então, é preciso que o paciente também se conscientize dessa sua própria condição, né? Esse paciente vai ser responsável por esse tratamento e ao pedir um habeas corpus ele precisa provar, né, antecipadamente, né? Porque quando a gente está falando de habeas corpus é uma ação que ela não tem produção de provas. Então a gente entra com o habeas corpus já com a prova pré-constituída que a gente chama.
né, com a prova da necessidade desse paciente, da possibilidade dessa terapia, da eficácia, né, e do fato de que essa terapia não pode ser interrompida por uma prisão, né? Eventualmente, se a polícia flagrar este cultivo, ela vai vai recolher esse material. Essa pessoa corre o risco de perder as plantas, né? Mesmo que ela não seja indiciada por tráfico de drogas, eventualmente, a polícia vai fazer o recolhimento daquelas plantas ali, que é a realidade, né, de quando a polícia encontra um cultivo. A primeira coisa que acontece quando a polícia encontra um cultivo é cortar as plantas e levar embora para a delegacia. Imagina isso num cenário onde a pessoa faz um cultivo e ela espera 6 meses para que essas plantas cresçam, para que sequem, para que deem flor, para que sequem, para depois fazer a extração. Então, qualquer prejuízo, qualquer intervenção da força policial na residência de uma pessoa que cultiva com finalidade terapêutica é desastrosa, né? Porque ainda que eventualmente essa pessoa não seja presa, que lá na delegacia seja resolvida a questão, seja esclarecido para o delegado que aquela pessoa faz cultivo terapêutico, as plantas já foram, né? Então, o habeas corpus também serve para proteger as plantas, né, que são os cultivares, isso geralmente está estabelecido no habeas corpus, e os equipamentos que essa pessoa também utiliza para fazer esse cultivo, né? Porque antigamente, agora essa questão já está bem mais esclarecida. Antigamente, os equipamentos de cultivo de cannabis eram considerados como se fossem equipamentos de laboratório, né? Laboratório para a produção de entorpecentes. Então, a gente venceu essa discussão também, que é a discussão a respeito do artigo 34 da Lei de Drogas, né? E aí também protege não só o paciente de ser preso, protege as plantas para que essas plantas não sejam inutilizadas pela polícia nessa investigação, né? E é isso que significa o habeas corpus. A partir de agora, todas as pessoas que vamos responder a pergunta, baseado nessa decisão, o que as pessoas a partir de agora devem fazer? Aquelas pessoas que reúnem essas condições devem procurar, né, os advogados ou até mesmo a defensoria pública, um ponto importantíssimo dessa luta é a participação das defensorias públicas, né? Porque, de qualquer maneira, a Rede Reforma é pioneira nos habeas corpus, mas nós somos um grupo que não tem condição de atender o Brasil inteiro, embora estejamos em todo o Brasil. A demanda é desumana, não tem como. E, neste cenário, a Defensoria Pública reconheceu, né, que fazia parte do papel dela de proteger os vulneráveis, de também ingressar com habeas corpus para cultivo de cannabis. E hoje no Brasil, as pessoas que precisam, que não têm condições de contratar um advogado, ou que não conseguem ter acesso aos advogados que militam pela causa, que procurem também a Defensoria Pública, que a partir de agora, tanto a Defensoria Pública da União, como as Defensorias Públicas estaduais, em sua maioria, estão cientes, né, deste movimento todo que está sendo feito em torno dos habeas corpus, tanto que participaram gloriosamente dessa última decisão do STJ. Então, não tem como. Hoje, a Defensoria Pública não tem como alegar desconhecimento da causa quando chegar até ela uma demanda dessas, né, uma demanda de uma família. As defensorias públicas são responsáveis, né, por um número, ainda que pequeno, né, mas que é bastante expressivo do ponto de vista jurídico-político, né, porque reforça que esta impetração, né, esse modelo jurídico que a Rede Reforma, através dos advogados, de maneira bastante insurgente, implementou, faz sentido. Né? E isso para a gente é um ganho, é um reconhecimento, né, de que essa luta começou bem pequenininha e foi ganhando adeptos. Né? E hoje a gente está aí, né, com uma decisão de repercussão nacional, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista midiático. Não é todo dia que a gente escuta falar de maconha no Fantástico, no Jornal Nacional, nas mídias tradicionais, né? Porque eu faço até um paralelo que nós tivemos aí essa decisão do STJ chamou mais atenção do que o próprio evento da Marcha da Maconha, em termos de publicação na mídia, né? Então a gente fica bastante feliz porque é uma maneira de desconstruir o obscurantismo, é de colocar de fato a ciência, as pesquisas, as opiniões médicas e profissionais
fora deste cenário da lei de drogas, né? A gente está falando de pessoas que estão afetadas pela lei de drogas de maneira injusta quando estão demandando direito à saúde, né? E por via reflexa, direito à vida, né? Porque ninguém tem vida sem saúde, né? Esse é um pequeno resumo, né, dessa história, dessa epopeia, que não acaba, na verdade, né? Não acaba. A gente só ganhou aí uma batalha importante, né? Mas não acaba. É preciso que a gente continue atentos, né? E fortes, fazendo dessa situação uma luta, uma bandeira que não pode ser abandonada até ser vencida. Sim. Cecília, o pessoal questionou aqui a questão do HC coletivo. Você pode explicar um pouco também de como funciona o HC coletivo, qual que é a diferença do individual para o coletivo? Então, o habeas corpus é um remédio constitucional heróico para proteger as pessoas da violação do direito de liberdade. Então, sempre que a gente estiver falando de um habeas corpus, ele é individual para aquela pessoa que está sendo ameaçada. A, a produção jurisprudencial, a evolução desse instituto no mundo fez com que nós tivéssemos aí alguns fenômenos de habeas corpus coletivos que atingissem uma quantidade indeterminada de pessoas. No caso dos habeas corpus de cultivo com finalidade terapêutica, quando a gente fala de habeas corpus coletivo, a gente está falando de um número determinado e referenciado de sujeitos que se beneficiam com aquela ordem, né? Nós temos dois fenômenos, né? Assim, para as pessoas, olha, por que tem habeas corpus coletivos e ações é, de autorização para cultivo, que são as ações cíveis que a gente vê aí das associações, como no caso da Abrace, e etc. Porque qual que é a diferença? É que nessa situação a gente está tutelando um direito específico daquelas pessoas que estão referenciadas. O habeas corpus da cultivo, por exemplo, determinava um número de pessoas, 26 pessoas que foram atendidas por aquele cultivo e está ali determinado, né? Na verdade, é só uma maneira jurídica diferente de pleitear essa questão e apresentar essa questão para o poder público. No caso da Cultive também, ainda falando, nós tínhamos uma situação de um habeas corpus individual anterior que deu origem ao fenômeno social do cultivo pela cidinha para as outras pessoas que estavam sendo beneficiadas por aquele cultivo. Então, a gente também pode ver que não existe nenhuma fórmula, né? Não existe nenhuma fórmula jurídica. O que existe é a atuação dos advogados que, dentro de uma determinada situação, fazem uma análise conjectural de qual que é a justiça que está sendo pleiteada, qual que é o âmbito de atuação dessa justiça, qual que é a documentação. A gente tem caso, inclusive, de ação civil pública tramitando para autorizar o cultivo para a associação, né? Então, vai depender bastante de quem é que está traçando essa estratégia, porque essa estratégia tem como objetivo número um proteger essas pessoas. Essa estratégia vai proteger as pessoas de serem incomodadas pela polícia, de serem presas, etc. A gente só vai utilizar os instrumentos jurídicos que forem úteis para essa preservação dessas pessoas, né? Se uma autorização civil for possível dentro daquela comarca, se a articulação com aquela sociedade, com os agentes da lei, Ministério Público, Defensoria e outros, estiver bastante sedimentado, é aí que o advogado vai fazer esta análise, né? Essa verificação de qual que é o melhor instrumento jurídico. E eu estou falando isso porque todo mundo me conhece como intensa defensora dos habeas corpus, né? Estou aí desde o 25º concedido no Brasil, se confunde com a minha própria história. Eu sou uma defensora dos habeas corpus, né? Inclusive como ferramenta de justiça social, né? De provocar o poder público para dizer, olha, aqui você está sendo injusto. Mas nós tivemos uma situação de um paciente, né, que sofreu a atuação da polícia, né? Nós impetramos um habeas corpus que não foi concedido e, na ocasião, o juiz deu a entender, de uma maneira bastante simbólica, de que se fosse uma autorização civil, ele autorizaria.
E assim, para proteger o paciente daquela acusação criminal e para garantir que ele tivesse acesso ao remédio dele, o que foi feito foi a impetração de uma ação civil, que resultou na absolvição dele na ação penal. Então, é importante também dizer que não se trata de uma situação consolidada no país de habeas corpus. Vai depender bastante de como esse direito vai ser pleiteado, como é que esse direito vai ser requerido. E aí, nesse ponto, a gente faz um apelo, né? A Rede Reforma promove aulas abertas, promove discussões públicas Legal. para que as pessoas possam se apropriar desse saber, né, que é para que a gente faça esse trabalho da maneira como ele tem que ser feito, de munir as pessoas das informações jurídicas necessárias para que as pessoas não sejam vulnerabilizadas ainda mais nesse processo, né, porque é um fator de estresse bastante grande para um paciente que está cultivando ali na sua casa, ter uma decisão negada e pensar naquilo dia e noite, o que pode acontecer se a polícia aparecer na minha casa. Então, a gente precisa fazer esse cuidado com o paciente, impetrar a medida judicial que vai trazer paz e que vai trazer resultados para aquele tratamento também, para aquela pessoa, né? Também entender, olha, no caso deste paciente, alguns pacientes realmente não têm condições de fazer o cultivo. E qual que é a maneira que eles têm de ter acesso? É através das ações de custeio, que também não pode estar fora do nosso âmbito de atuação e do reconhecimento. A gente não tem a intenção de dizer que o autocultivo vai resolver o problema do fornecimento e do acesso de cannabis no Brasil, mas nunca. Isso seria inocente, né, para não dizer antijurídico, né? Então, a gente também reconhece que para cada paciente, existe uma ferramenta. Assim como para cada paciente existe um tratamento, para cada paciente vai existir uma ferramenta, né? Uma ferramenta de acesso, uma ferramenta de proteção, né? O que a gente não pode é fechar os olhos para essa realidade terapêutica e, com isso, perder um tempo precioso na vida de muitas famílias, né? Porque tudo que a gente escuta a respeito de quando a pessoa começa a fazer o tratamento é de que dá um salto imenso na qualidade de vida, né? Então, o que a gente não pode é perder este tempo imenso de qualidade de vida na vida de pessoas que já estão vulnerabilizadas pelas doenças, né? Cecília, será que esse caso que você comentou, ele responde à pergunta do Lucas, que ele diz o seguinte: não é melhor manter em segredo o cultivo e entrar com habeas corpus somente caso seja necessário? O que é caso seja necessário? Caso seja necessário, meu querido, é você estar preso, você está na cadeia e ser necessário impetrar um habeas corpus para te tirar de lá. Essa é uma decisão muito individual, porque eu posso dizer que conheço os horrores do cárcere porque frequento a cadeia na qualidade de advogada, estão ali presas. Eu, pessoalmente, nunca passei a noite na cadeia. Existem pessoas que não estão dispostas a isso, mas existem pessoas que vão entender essa experiência como só mais um degrau hum, na tragédia da vida como um todo, né? Então, é uma decisão muito individual. Se a pessoa quiser reunir a documentação, manter seu cultivo em sigilo, ir fazendo seu tratamento, seu acompanhamento médico, tendo seus laudos, tendo realmente benefício na sua qualidade de vida com o seu cultivo, e esperar a polícia chegar para explicar, sinceramente, aí a gente tem aí uma situação de ouro sobre azul. Agora, o que a gente tem, na verdade, é que a maioria das pessoas não está sentada em cadeiras de privilégio, que com isso eu quero dizer, não moram na favela, não são pretas, não são marginalizadas diariamente pela sua própria existência, né? Então, é, quem vai definir se você precisa de um habeas corpus é o seu medo ou não de enfrentar a cadeia, né? Não existe realmente fórmula mágica. Eu tenho milhares de consultas, muitas consultas nesses últimos 5 anos trabalhando com habeas corpus. É claro que nem 10% dessas consultas resultaram em habeas corpus emprestados em favor dos pacientes, né? Mas, com certeza, elas resultaram numa apropriação de um saber para que essa pessoa pudesse não ser vítima de um sistema ainda mais cruel e violento e que pudesse ter, no momento que aquela situação aconteceu, condições de
de fazer clara a sua condição como pessoa. Não sou traficante, sou paciente, aqui está a minha documentação, quero ser tratado como paciente, tenho direito a um advogado, e assim por diante. Então, nem tudo resulta em habeas corpus, né? Nem todos os casos são casos de habeas corpus, né? Mas quem vai definir isso, definitivamente não sou eu, né? Nem o juízo, é o próprio paciente que vai ali se ver numa situação de entender necessário para si e para o seu tratamento uma medida judicial garantidora. Voltou a travar. Ai, meu Deus. Eu já voltou aqui. Enfim. E ninguém Voltou? quer Boa. ter, voltou. Ninguém quer ter sob si uma, pelo menos um medo, um indício de ser um dia violentado por uma ação da polícia, né? O que a gente vê, de verdade, não é para desanimar as pessoas nem nada, mas baseado na quantidade de flagrantes que a gente atende, que a gente atendeu ao longo desse tempo, realmente é como se todas as pessoas fossem traficantes, né? A atuação da polícia é essa mesmo, de que diz assim, olha, vou tratar todas as pessoas que têm cannabis como se fossem traficantes. E aí tem, as pessoas são algemadas, não raro passam a noite na delegacia, passam a noite às vezes no CDP. É terrível às vezes ver o paciente que entrou na delegacia para ser investigado e no dia seguinte sai com a cabeça raspada, sem barba, totalmente descaracterizado, né? Assim, de fato, esse acho que um dia para ser esquecido na vida de todas as pessoas que eventualmente tiveram o, o azar de passar por uma situação dessa. Cecília, eu tinha mais um bocado de perguntas para te fazer, mas acho que a gente vai ter que fazer uma live parte 2 com você, Parte 2, vamos porque lá. a gente já está acabando Podemos. aqui. E eu Uhum. queria, nesses últimos minutos que a gente tem, além de você deixar suas considerações finais, eu queria também que você falasse um pouco do trabalho da Rede Reforma, porque teve até uma pessoa aqui que perguntou o seguinte: onde consigo bons advogados para entrar com esse HC? Então, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da Rede Reforma, como que entra em contato com vocês, como que contrata os trabalhos, os serviços, né, da Rede Reforma, quem pode, quem não pode, o que vocês Sim. fazem, enfim. Bom, vamos lá. A Rede Reforma é uma associação de juristas, né, advogados, acadêmicos, estudantes, né, que reúne juristas que querem, que atuam, né, nesse impacto da lei de drogas no Brasil. Nós hoje somos 30 pessoas, 30 advogados e advogadas espalhados pelo Brasil, né, que estão dedicados a fazer este advocacy, essa transformação social através dos habeas corpus e de outras medidas judiciais também, porque a gente não está limitada à questão da maconha, né, a gente está falando sobre política de drogas como um todo, né. Vocês não A estão só no uso rede medicinal, correto? não só no uso medicinal, sem dúvida que não, a gente está falando sobre política de drogas, né? A Rede Reforma divulga os advogados através do Instagram, quem são os advogados em cada estado, as pessoas podem procurar esses advogados individualmente, né? Nem sempre é fácil, porque é lógico, a gente tem aí uma fila, né, de casos de pacientes que já nos procuraram antes, mas não deixamos de atender ninguém, né? Não deixamos de atender as pessoas. Então, é no Instagram da Rede Reforma, lá estão essas pessoas que atuam, elas atuam individualmente. A Reforma, como associação, não presta serviços, né? A Reforma impetra habeas corpus pro bono, como instituição em favor de alguns pacientes é, que a gente entende que a própria rede acolhe, né? Alguém se responsabiliza e acolhe aquele paciente para fazer essa movimentação através da rede, né? E também tem outros advogados. A nossa orientação é que a pessoa procure uma associação de pacientes.
As associações de pacientes hoje, elas geralmente têm essa estrutura no seu lugar de atuação, né? Porque essa articulação local, ela é muito importante para esse sucesso, né? As associações estão ali para atender aquela comunidade, aquela associação. Procurar a associação de pacientes, que em geral, nessas associações de pacientes, eles já têm os advogados que são voluntários e que Médico. atuam ali, os médicos, né, e que também podem dar essas informações e capacitar o paciente a esse pré-passo de ingressar com a ação judicial, que é ter o seu cultivo estável, né, que é ter o seu tratamento estabilizado. Então, são os advogados da reforma, sem dúvida, mas também tem outros advogados. E através das associações, as pessoas podem encontrar os advogados que têm condição de atender naquela localidade. A gente já tem treinado, já tem feito articulações com advogados das associações da FACT, né, que é a Federação das Associações. Então, felizmente, existe um grande arsenal de dados e de trocas, né, de trocas jurídicas, trocas de experiências que a gente já inaugurou e que está aí disponível para todo mundo. É entender, é o paciente entender a necessidade dele, a possibilidade e se esse é o melhor caminho. Se for, vai ser um passo que vai demorar bastante tempo, vai demorar mesmo, pode demorar anos, porque é o que a gente está vendo da história desses habeas corpus. Os pacientes que estão vendo seus habeas corpus chegarem aos tribunais constitucionais, eles estão contando com esse tempo, né? Eles esperaram todo esse tempo. Então, não é um procedimento que vai acontecer assim, do dia para a noite, embora alguns pacientes tenham sorte e tenham liminares concedidas em 24 horas, em 48 horas, não é a realidade. Né? Então, a gente sabe que é preciso o primeiro passo. O primeiro passo é o tratamento médico. O primeiro passo é estar consciente de sua condição terapêutica, do seu tratamento, do que precisa para continuar aquele tratamento e se é aquilo que essa pessoa vai querer enfrentar para obter esse tratamento e essa qualidade de vida. Legal. Cecília, a gente tem aí mais 4 minutinhos. Você quer deixar algum recado? Eu tinha aqui algumas perguntas para você em relação à guerra às drogas. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso aí nesses últimos minutos, fica à vontade. Bom, a gente está aqui com algumas pessoas, acho que é sempre bom falar das angústias, né? Que a gente, nós como advogados, a gente sofre algumas angústias e é bom conseguir dar uma orientação, né? Eu acho que mais do que qualquer coisa é esse paciente ou essa pessoa que cultiva, ainda que não seja um cultivo terapêutico, né? É se apropriar desse saber de que a gente está diante de uma lei de drogas que tem como objetivo proteger a saúde pública e não protege. Que a desobediência civil é fundamental quando a gente está falando de uma lei injusta. A gente não consegue é, quebrar uma lei injusta, a gente não consegue alterar uma lei injusta se a gente não conseguir dizer exatamente qual que é a lei justa que a gente pretende ter, né? E aí, nesta situação, é participar dos movimentos, participar das marchas da maconha, tentar introduzir para a sua vida, para sua convivência com as outras pessoas, essa consciência de que a gente está diante de uma situação em que as pessoas precisam ser protegidas. Não olhar só para a gente, não olhar só para o seu uso, né? Que isso é muito comum, a gente achar que só a substância que eu uso não é droga, a substância que as outras pessoas usam é droga, né? Então, é pensar o uso de substâncias como um fenômeno social e que ele vai ter lugar em cada sujeito, e que a gente não julga o sujeito, não julga a substância, né? A gente tem que acolher o sujeito, não é a substância que ele usa, mas é como é que ele está diante daquela situação. A gente sabe que é possível fazer uso abusivo de substâncias, que essa é uma realidade também. Então, conscientizar os usuários a fazerem usos responsáveis, né, de suas substâncias, apropriando-se de si, né, de qual que é o contexto que a gente vive, quais são as implicações, como é que se você está protegido ou não dentro do seu uso, qual que é a violência que tá em volta de você a respeito daquele uso, se apropriar desse saber e continuar acreditando, né, que a gente em algum momento vai conseguir uma condição de paz social através da mudança da lei das drogas, porque não, enfim, causa muito impacto na nossa vida, assim. Não dá para dizer que só afeta pacientes, não dá para dizer que só afeta as pessoas na favela, afeta todos nós.
né, de uma maneira brutal e que a gente vai precisar lutar para transformar ela. Sim, legal, Cecília. Eu gostei muito da live, passou muito rápido. Tinha Muito mais rápido. um monte de pergunta aqui que a gente queria falar e acabou não dando tempo. O pessoal já pediu aqui uma segunda parte, a gente combina então uma segunda parte para a gente falar mais Vamos combinar. de lei de drogas, decisões do STF, que a gente também tinha aqui algumas perguntas em relação a um processo que está rolando lá e a gente queria saber mais de você sobre isso, mas a gente fala numa outra oportunidade. Vamos à parte 2. Vamos para a parte 2, gente. Vamos. Muito obrigada por todos que assistiram e terça-feira que vem a gente está de volta. Obrigada, desculpa aí as intercorrências tecnológicas. Eu vou Mas voltar lá para o evento e depois eu conto também para vocês. boa, depois você Valeu, conta gente. pra gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa Tchau, tchau. noite.